sentindo todo o poder e toda a glória de Deus, que é nosso Pai e também nosso melhor amigo, gostaria de dar-lhes as boas-vindas a esta reunião virtual da Seichonoye. Muito obrigado. Sinto-me imensamente grato pela oportunidade que você está me dando de estudar contigo um pouco deste ensinamento libertador, que diz que o homem é filho de Deus perfeito e que estamos aqui para manifestar a glória do Pai. Lindo, não é verdade? E sentindo então essa emoção profunda, sentindo esta união entre nós e Deus, te convido neste instante para orarmos juntos antes de iniciarmos o estudo de hoje. Por favor, feche seus olhos. Eleve seu pensamento a Ele que é teu Pai e teu melhor amigo, e acompanhe mentalmente a oração para manter o domínio sobre a situação e o destino. Conscientizo-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar o meu destino com meus pensamentos. Compreendo que, sendo bons os meus sentimentos, são bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, são boas as minhas palavras. E sendo boas as minhas palavras, o mundo que habito torna-se um mundo ideal, repleto de bondade. Por isso, não abra a boca para dizer más palavras. Estou atento a cada pensamento meu, a cada palavra minha. Não emito pensamentos agorentos. Não profiro palavras agorentas. Não ouço comentários agorentos. Abandonei por completo o hábito de criticar os outros. Já não existem em mim o hábito de apontar os defeitos alheios. Já não faço comentários pessimistas a respeito de minha própria pessoa, de meus amigos e de minha profissão. Sou otimismo em pessoa. Sou a esperança em pessoa. Meu coração está repleto de intensa alegria. Proporciono felicidade a todas as pessoas. Abençoo todas as coisas. Dou coragem a todos. Minhas palavras tornam-se realidade no mundo das formas. Quando desejo a realização de algo, afirmo com convicção. Isso se concretiza infalivelmente. Essas palavras possuem força criadora. Por isso, o que eu desejo não demora a surgir ao meu redor. Agradeço a Deus por me dar esta convicção. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda oração, não é verdade? E ela consta aqui, neste livro, a Sutra, em 30 capítulos, para leitura diária. E ela é a oração do dia 8. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos, então, a Seichonoye, o lar do progredir infinito. Em especial, quero agradecer a você, por estar acessando, por estar participando agora dessa reunião virtual da Seichonoye. E, como você já deve estar sabendo, nós estamos então agora fazendo estas palestras direto de nossos lares. Então eu queria dizer a você, seja bem-vindo ao meu lar, seja bem-vindo ao lar Seichonoye, porque aqui em minha casa vivemos verdadeiramente os ensinamentos da Seichonoye. E olha que já são 35 anos de prática, 35 anos desde que eu conheci esse ensinamento quando eu tinha apenas 14 anos de idade. E nesse interim, fui estudando, fui praticando, aprendendo as orações, aprendendo os seus ensinamentos, colocando em prática sobretudo, e posso garantir uma coisa, aprendi o caminho para ser verdadeiramente feliz. Aprendi o caminho para dominar o meu próprio destino, para controlar o meu próprio destino. E é justamente isso que nós trataremos na reunião de hoje, tá bem? Então nós trabalharemos um tema maravilhoso, cujo assunto é: você é o protagonista do seu destino. E o livro que utilizaremos para este estudo é justamente esse que está aqui em minha mão, A Verdade, volume 10. Capítulo 1 é o nosso estudo de hoje, tá certo? Nós iremos então estudar o capítulo 1 do livro A Verdade, volume 10. O capítulo 1 fala sobre a criação da vida. Este livro faz parte de uma coleção, esta que se encontra aqui ao meu lado, composto por 11 volumes. Cada volume trata de um assunto, e o assunto deste é imagem verdadeira. Então, para você que para você que já é da Seichonoye, que já acompanha-nos há muito tempo, que pratica, para você é muito fácil, muito familiar esta palavra imagem verdadeira, assim como também o fenômeno ou o mundo fenomênico.
No entanto, para as pessoas que conhecem há pouco tempo a Seitianoye ou que estão conhecendo hoje, agora, neste momento, e portanto quero desejar-lhes as boas-vindas, muito obrigado, viu? Tenho certeza que se você ficar conosco até o final desta reunião, muitas coisas boas irão acontecer para você, no sentido de você entender que você tem condições de transformar a sua vida no aspecto de que você deseja. Você não nasceu como escravo da situação. E seja como for que esteja a tua vida agora, eu quero que você saiba, que você entenda que você tem todas as condições de transformá-la do jeito que você desejar. E como eu disse há instante, eu falo isso não só porque eu conheço de forma teórica, mas acima de tudo porque eu conheço na forma prática. Afinal de contas, lá se vão 35 anos desde que eu conheci este ensinamento. Então, deixa eu falar brevemente a você sobre o conceito da imagem verdadeira e o conceito do fenômeno. Afinal de contas, essas duas palavras sempre estará presente em toda fala, em toda a escrita da Seitianoye. Eu diria o seguinte: se você entender a diferença entre o que seja fenômeno, o que seja o mundo fenomênico, entender o que é imagem verdadeira, aí você terá liberdade para viver a vida digna do Filho de Deus. Tal como Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade facilita, pode ter certeza, se você entender este princípio, o que é fenômeno. Ou seja, parece que existe, mas não tem fundamentação inicial, não tem fundamentação no princípio da criação do mundo. Então vamos lá. Quando a gente fala de imagem verdadeira, nós estamos falando do mundo perfeito criado por Deus, que é o mundo descrito no primeiro capítulo do Gênesis. Aquela parte que diz assim: e Deus disse, haja luz, e houve a luz. Então, neste primeiro capítulo, ali nós chamamos este mundo da primeira criação, podemos falar desta forma, nós chamamos ele de mundo da imagem verdadeira. Aquele feito em 6 dias. Lembra que no 6º dia Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, fez varão, fez fêmea. E Deus olhou para o que havia feito e viu que era bom. E desta forma foi terminada a criação do céu e da terra. Então, ou seja, Deus fez o mundo em 6 dias e constatou que tudo era bom. Este mundo bom, na Seitianoye chamamos de imagem verdadeira. Jesus Cristo referiu-se a ele como céu, como paraíso. Meu Pai que estás no céu. Então, Pai nosso que estás no céu. Né? O céu é a imagem verdadeira. Ou seja, é o mundo livre de todas as doenças. É o paraíso. Então, neste mundo existe apenas aquilo que Deus criou. Então, na Seitianoye nós falamos assim: existe somente Deus e a imagem verdadeira. Ou seja, existe apenas o bem absoluto. Existe apenas aquilo que Deus criou. Eu te pergunto, Deus criou o mal? A resposta é óbvia que não. Então, na Seitianoye afirmamos que o mal não existe. Deus criou o pecado? Não tem em nenhuma parte da descrição da criação do mundo nestes 6 dias que está escrito que Deus criou o pecado. Então, se Deus não criou o pecado, nós afirmamos na Seitianoye que o pecado não existe. Tampouco Deus criou a doença, muito menos criou a morte. Então afirmamos categoricamente que a doença não existe, que a morte não existe. Assim é o mundo da imagem verdadeira. Então, no mundo da imagem verdadeira, nós somos providos de tudo que necessitamos para viver bem. Tudo, tudo. Então, quando nós nascemos aqui na face da terra, nascemos trazendo conosco uma parcela, uma porção da provisão infinita que existe nesse mundo criado por Deus. Exatamente como Jesus diz também, né? Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Quer dizer, então, se Deus sabe o que nos é necessário, Ele já nos deu até mesmo antes de nascermos aqui. Este é o mundo da imagem verdadeira. É o mundo da provisão infinita. É o mundo da sabedoria infinita de Deus, do amor infinito de Deus, da vida infinita de Deus, da provisão infinita de Deus, da alegria infinita de Deus,
A harmonia infinita de Deus. Ou seja, estes também são os 6 atributos de Deus. A sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus. Ok, então este é o conceito que nós afirmamos, e baseado nisso afirmamos que o homem é filho de Deus perfeito, saudável desde o princípio. Preste bem atenção nessa palavra, desde o princípio. Então, quando falamos desde o princípio, ou na nossa essência, a gente refere-se à imagem verdadeira. Então, na imagem verdadeira, tudo é perfeito. No entanto, no dia a dia, no nosso cotidiano, deparamos com inúmeras dificuldades. Por exemplo, agora, estamos vivendo em meio a uma pandemia, não é verdade? Então, aí talvez você que não conheça Setionei deva estar se perguntando, olha, eu acho que o Carlos Alberto, ele está meio viajando, ele está meio fora de si dessa afirmação que ele acabou de fazer. Antes que você conclua seus pensamentos, por favor, aguarde um pouquinho só para que eu continue explicando e aí você vai poder tirar suas próprias conclusões. Quando a gente olha e vê então a doença, a gente vê a morte, veja, são milhões de infectados pelo vírus Covid-19. São centenas de milhares de pessoas que foram mortas em decorrência deste vírus em todo o planeta. Então, basta a gente ligar o noticiário na TV, no rádio, a gente acessar as redes sociais, os canais de informação, e a gente é bombardeado imediatamente por inúmeras notícias negativas de violência, de agressividade, e a gente olha para isso e fala, mas isso é mal. Então, a doença existe. Claro que o pecado existe. Então, quando você olha e enxerga isso daí, aí vem aquela outra palavra que eu havia dito para você agora há pouco, fenômeno. O fenômeno, ou o mundo fenomênico, ele também está descrito no Gênesis. Olha só que interessante, talvez você não tenha prestado atenção quando você leu a Bíblia. Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, no 1º e 2º capítulo, fala da criação do mundo, não fala? Mas preste bem atenção, olhe lá atentamente e você vai perceber que lá fala-se de 2 mundos, da criação de 2 mundos. Desculpa aí, mas eu preciso lubrificar a minha garganta para que eu consiga continuar falando de boa com você. Deixa eu também aproveitar, eu falei, seja bem-vindo à minha casa, mas não falei onde moro. Eu moro no interior do estado de São Paulo, na cidade de Barretos, uma cidade maravilhosa. No entanto, é uma cidade bastante quente, o norte do estado de São Paulo, e aqui é bastante seco o clima nesse período, porque faz bastante tempo que não chove. Então eu vou ter que de vez em quando estar parando aqui para tomar a minha água, lubrificar a minha garganta e a gente poder continuar conversando, tá bem? Então, voltemos aqui à questão do mundo fenomênico. Então, eu estava dizendo a você que desculpe-me. Então, voltando aqui, eu estava falando sobre a descrição da criação de 2 mundos no Gênesis. No primeiro, Deus fez o mundo em 6 dias e viu que era bom. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que criara. E aí começa o 2º capítulo, falando que, então assim foi criado o mundo, o homem que foi criado no 6º dia, a imagem e semelhança do Pai. Agora a descrição da criação novamente do homem. Mas veja, o homem agora é feito de barro. Ele é feito, então Deus pega o barro, faz um boneco e sopra ali a vida. E surge então o primeiro homem vivente, o primeiro ser humano vivente, que na Bíblia é descrito como Adão. Adão representa justamente este eu físico, esse eu carnal. Então, quando nós afirmamos de que a doença não existe, que a morte não existe, não estamos falando deste homem da segunda criação, nem do mundo da segunda criação. Nós estamos falando do mundo da primeira criação, ou seja, o mundo perfeito criado por Deus, o céu, o paraíso, o reino do meu Pai. Então, isso
ficando claro para você, você vai entender que se no mundo da imagem verdadeira, ali funciona conforme a lei do amor de Deus, no mundo fenomênico, aquele, né, então, que Adão, né, ele e Eva, comem do fruto da árvore da sabedoria, o fruto proibido, e são expulsos do paraíso. Então, isso significa que, né, lembrando, quem é que atenta, né, a Eva a comer o fruto que Deus proibiu? Foi a serpente. A serpente, ela é a representação do materialismo. Significa que quando nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Pai, esquecemos a nossa origem, esquecemos quem nós somos, e a gente dá ouvido ao materialismo, as aparências, né? E o materialismo nos faz ver como sendo existente tudo que é perceptível aos 5 sentidos. Então, tudo que estes olhos veem, a gente fala, isso existe porque eu estou vendo. Né? Quando a gente sente este mundo fenomênico com as narinas, com o nariz, então o olfato, a gente acredita, este mundo existe. O paladar, a audição e o tato. Olha, como não existe? Existe porque eu estou sentindo. Então, quando nós afirmamos dessa forma e acreditamos que este é o mundo que realmente existe, é como se nós estivéssemos comendo o fruto da árvore da sabedoria. E nesse momento teremos que deixar o jardim do Éden. Mas precisamos entender que tão bem nos ensinou Jesus Cristo quando perguntou: onde está o reino de Deus? E Cristo disse: em verdade vos digo que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, essa é a boa nova trazida por nosso Senhor Jesus Cristo e que a Seichonoye trabalha fortemente dentro de nós. O reino de Deus existe aqui agora. O mundo da imagem verdadeira existe aqui agora. Porém, ele não é captado pelos 5 sentidos, nem mesmo pelo 6º sentido. Então, feita essa introdução, agora eu vou entrar então no estudo do livro. E agora, para entendermos então a imagem verdadeira um tanto mais claramente, tá certo? Então, quando a gente diz aqui, né, então todas as coisas, olha só, está na página 43. Então o professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, ele diz: todas as coisas existentes no universo possuem um molde original mental e manifestam-se materializadas em conformidade com este molde. Todas as pinturas, esculturas, máquinas, construções, invenções, etc., sem exceção, manifestaram-se primeiramente no mundo mental e depois se concretizaram em formas. E isso não se refere apenas às coisas existentes no mundo dos homens. O próprio universo é manifestação do grandioso pensamento de Deus, o qual é conhecido por verbo, palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Assim consta na Bíblia, no Evangelho segundo João. Significa que onde existe Deus, existe o verbo, o pensamento vivo. E todas as coisas do universo foram feitas a partir do pensamento vivo. O pensamento está vivo. Seu pensamento está vivo também. Por estar vivo é que cria todas as coisas. Você deve manter sempre pensamento saudável, pensamento de prosperidade, pensamento vigoroso, pensamento puro, pensamento de profundo amor. E esses pensamentos que o professor Masaharu Taniguchi cita aqui são justamente os pensamentos oriundos da imagem verdadeira. Então não importa como esteja o mundo, se você fica preocupado, mas essa pandemia quando vai acontecer? A gente que vive aqui no Brasil, né, já faz um certo tempo que a gente vem ouvindo de várias autoridades, a gente vem ouvindo, lendo nos materiais, ouvindo nas meios de comunicação, ou assistindo, ou vendo, lendo, né, de que o pico desta pandemia será daqui tantos dias. Mas passa todos esses dias e esse pico parece que não chega. E às vezes as pessoas acabam ficando apreensivas, ficam angustiadas, mas não tem necessidade disso. Por que não tem necessidade de ficar apreensivo?
Porque no mundo criado por Deus não existem estas coisas. Tá? Então, não é que nós tapamos o sol com a peneira. Entenda, não é isso. Nós vivemos na Seitonoye exatamente aquilo que Cristo nos ensinou. Então, no reino do Pai, tudo que você precisa já foi dado. Então, basta que a gente volte para isso. E sendo o mundo fenomênico reflexo da nossa mente, porque o mundo fenomênico ele é regido pelas leis da mente. Sabe aquelas leis que nossos avós sempre falavam, as pessoas mais antigas falavam, né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem planta, colhe. Então, tudo isso são leis da mente. Esse mundo fenomênico é regido pelas leis da mente. E uma das leis mentais diz assim, que o mundo exterior é projeção do nosso mundo interior. Ou seja, o meu mundo interior, ele projeta no mundo exterior. Haja visto que diz que esse vírus, ele ataca pessoas, principalmente pessoas de idade, e que já têm algum tipo de doença pré-existente. No entanto, a gente tem assistido, visto inúmeras matérias dizendo de pessoas que foram para a UTI, adquiriram o vírus, foram infectados pelo vírus, foram parar na UTI e que conseguiram libertar-se, conseguiram se curar. Pessoas que têm idade com 80, 90, com mais de 100 anos. Pessoas que além da idade tinham inúmeras outras doenças. Você percebe, então, né, que, embora tenta-se dizer, olha, o vírus afeta principalmente tal grupo, no entanto, existem todas as exceções. Então, o que justifica isso? O que explica? Às vezes, os próprios cientistas não conseguem ter uma resposta para isso, mas talvez a gente possa compreender isso se nós não olharmos apenas o aspecto físico, mas olharmos também o aspecto mental. Então, a lei mental também diz o seguinte, aquilo que você teme, acontece. Aquilo que você teme, manifesta. Então, se você fica apreensivo, fica com medo, então aumenta as possibilidades de você ver isso concretizado na tua vida. E nenhum de nós queremos isso. Então, precisamos entender exatamente como ensinou João no início de seu evangelho. No princípio existe o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, Deus é palavra. Moisés, quando estava no deserto e Deus se revelou a ele e recebeu a missão de libertar o seu povo do jugo do Egito, do jugo egípcio, ele perguntou a Deus, mas como devo nominá-lo? Quando me perguntarem qual o seu nome, o que devo dizer? E Deus respondeu, eu sou o que sou. Deus disse, eu sou o que sou. Ou seja, Deus é o eu sou, Deus é a palavra. E não é verdade, em verdade vos digo que o reino de Deus está dentro de vós. Então, ou seja, Deus está dentro de você. A palavra, o verbo criador está dentro de você. Então, nem por brincadeira, nem por um minuto, você deve deixar a sua mente ficar anuviada com as manifestações fenomênicas que são passageiras. Tudo que há no mundo fenomênico passa, as coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Mas aquilo que existe verdadeiramente não passa. Então, quando fala, mas o que é bom passa, o que é ruim passa, é porque a gente está falando de um aspecto de dualidade. Então, eu acredito que o bem existe em contraposição ao mal. De que a luz existe em contraposição à treva. Mas na imagem verdadeira não existe essa dualidade. Existe apenas aquilo que é absoluto. Então, existe o bem que transcende a eterna luta entre o bem e o mal. Existe a luz que transcende esta diferença, ou então este conflito entre treva e luz. Então, existe aquilo que é absoluto. Quando a gente toma consciência disso, a gente então consegue fazer manifestar aqui a imagem do mundo a gente faz manifestar o mundo da imagem verdadeira aqui no nosso cotidiano, no dia a dia. Significa que a gente vê manifestando, então, se você fica pensando em doença, você fica triste, você fica magoado, fica apreensivo, se você explode demais, se você é o tipo de pessoa que guarda mágoa, então você tem
probabilidade muito grande de ver manifestado em teu corpo físico doença, situação de carência, de ausência, de pobreza. Mas quando você muda a tua mente, essas coisas mudam imediatamente. No começo, olha só, eu conheci a Seitione com 14 anos de idade. E é claro que isso me pareceu estranho. Então, eu ouvi lá o preletor dizendo, você é filho de Deus. 30 e tantos anos atrás, era difícil a gente ouvir dentro das diversas religiões, das diversas pregações, que o homem era filho de Deus. Diziam comumente que só Jesus era filho de Deus. Mas estava eu lá assistindo a palestra, aqui em Barretos mesmo, né? É que eu vivi durante 30 anos em São Paulo, então me refiro geralmente, ficou no subconsciente referir-me a Barretos como a minha cidade natal, mas faz um ano e alguns meses que eu estou de volta morando aqui com minha família, que constitui em São Paulo. Minha esposa é paulistana, meus filhos nasceram em São Paulo, mas que a família está aqui, vai para 6 anos, eu, definitivamente ficando aqui com eles, então, 1 ano e 5 meses aproximadamente. Mas veja, então, quando eu conheci a Seitione aqui em Barretos, o preletor disse, você é filho de Deus. E quando disse isso, eu me emocionei profundamente. Fiquei trêmulo e as lágrimas me vieram à cabeça. Mas, como havia muitas pessoas de primeira vez, de mais idade do que eu, então é notório de que houve uma reação estranha no público, dizendo aqueles burburinhos. E aí o preletor foi lá e disse, olha, por que você está surpreso com esta afirmação que estou fazendo? Se você é cristão e acredita no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, então, por favor, acredite na oração do Pai Nosso. Se só Jesus fosse Filho de Deus, a oração não chamaria a oração do Pai Nosso, mas chamaria-se oração do Pai de Cristo. E oraríamos dessa forma, Pai de Cristo que estás no céu. Mas não foi assim. Cristo nos ensinou a orar desta maneira, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, esta oração, quando a gente traz para a forma da Seitione expressar, então o céu é a imagem verdadeira e a terra é o mundo fenomênico. Então seja feita a vossa vontade, assim como é no mundo da imagem verdadeira, ou seja, faça com que manifeste o que existe na imagem verdadeira, manifeste aqui no mundo fenomênico. E quando essa manifestação ocorre, então a gente chama isso de fenômeno autêntico. Então, e quando ocorre ao contrário disso, então quando a mente ela está entorpecida, ela está em ilusão, manifesta então o oposto da imagem verdadeira. Manifesta a tristeza, a mágoa, a dor, a doença, manifesta a pobreza, a desarmonia, manifesta o próprio mal. Então, nesse estado de espírito é que se fala, está em pecado. O que é o pecado? O pecado é o encobrimento da imagem verdadeira. Então, todos vocês já presenciaram fenômenos da natureza do tipo que o tempo fecha para uma chuva, uma tempestade, e às vezes em pleno meio-dia, que o sol estaria brilhando, as nuvens espessas chegam, escurece o dia, ou seja, o dia vira noite, e a iluminação pública ela é acionada automaticamente, acende, e em pleno meio-dia ficou de noite. Então, às vezes, a gente pode pensar, olha, desapareceu o sol, não existe mais o sol. Não é verdade. Por cima destas nuvens espessas, continua existindo o céu azul e o sol está lá brilhando. Ou seja, fazendo um paralelo, um comparativo, uma alegoria, então o céu azul, o sol que brilha é a imagem verdadeira. Então, por isso que eu afirmei, não importa como esteja a tua vida, não importa que é meio-dia e que está todo e nuvens espessas tomaram conta aí de você, e você olha para todo lado, bem como diz o ditado brasileiro, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quando você estiver diante de uma situação em que todas as saídas estão fechadas, lembre-se, existe a saída de cima.
Mas a saída de cima não é, em absoluto, você sair pelo teto. Porque às vezes o teto também pode ser um impeditivo. Quando falamos na Seichonoye que existe sempre a saída de cima, nós estamos falando, se você fez tudo o que era possível fazer e não teve a resposta que você precisava, então neste momento entrega-se a teu Pai, entrega-se a Deus. Deus é teu Pai, teu melhor amigo. Comecei a nossa reunião afirmando justamente isso. E de que maneira nós fazemos isso? Muito simples. Você faz dessa maneira. Você fecha teus olhos e diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sinta a presença amorosa de Deus. Sinta. Chame Ele de seu melhor amigo. Abra teu coração e diga humildemente para Ele, Pai, tudo que me era possível, todo o meu conhecimento eu empreguei para achar uma solução, mas não encontrei. Por isso entrego-me condicionalmente em vossas mãos. Isso significa, quando Jesus, no final da oração do Pai Nosso, nos ensina a dizer, e seja feita a vossa vontade. Então, seja feita a vossa vontade é exatamente isso. É você se entregar ao Pai, porque Ele sabe o que vos é necessário antes que vós me peçais. E na minha vida, meus amigos, minhas amigas, eu tenho testemunhado isso. Eu tenho visto isso. Quando todas as situações parecem se fechar, eu busco uma saída e não tem saída nenhuma. Eu fecho os meus olhos. Eu prostro-me diante de Deus. Meu Pai, com toda a humildade, eu falo para Ele, esgotar-se minhas forças agora, mas vós sabes o que eu necessito. E vem a solução. Para vocês terem uma ideia, houve uma ocasião recente, aí uns 3 anos atrás, sendo eu casado, né, minha esposa também é preletora da Seichonoye, nós temos 4 filhos maravilhosos. Uma menina, a Isabela, o Luiz Felipe, o Gustavo e o Carlos Mateus. Os 3 meninos, eles hoje estão cadeirantes. E veja, houve um momento em que a gente precisava, já que eu viajo muito e tenho muitas atividades pela Seichonoye, viajando por diversos lugares, diversas cidades, até outros países inclusive. Então os meninos foram crescendo e aí foi ficando difícil para que a minha esposa pudesse sozinha levá-los para fazer aquilo que era necessário, para o banheiro, levar para o banho, tirar da cama, colocar na cama. E a gente precisava de um guincho. Mas esse guincho, ele estava fora da nossa possibilidade financeira por aquela época. Então nós oramos a Deus. Resumidamente, para vocês terem uma ideia, minha tia, minha sogra, entraram na internet para buscar quanto seria o custo, porque tinham decidido que a família da minha esposa iriam se juntar para poder ajudar a gente a comprar esse equipamento. E quando fazendo contato com essa pessoa que viram lá no programa, no app, de repente começaram a conversar e veja, a pessoa que estava vendendo o equipamento, ela perguntou para minha tia por qual motivo. Minha tia explicou o motivo. E ele ficou, na verdade, assim, muito interessado e começou a perguntar uma série de coisas. Veja, se a pessoa que vai vender, ela não está muito preocupada em saber para quem ela vai vender. Mas minha tia vai e diz para ele o que a gente, quem era nós, o que a gente precisava. E esse senhor, então, falou que ia estudar, né, se poderia fazer um valor mais inferior, um valor menor, para esse guincho, ou então parcelar em algumas vezes para facilitar a compra. O fato é que, passado uma semana, minha tia chega até a porta de minha casa com 2 pessoas, 2 senhores evangélicos. Veja, a pessoa com quem minha tia estava falando morava num outro estado, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, de repente, no domingo de manhã, aparece minha tia com 2 rapazes, 2 homens evangélicos, cujo o dono do equipamento fez contato de ir lá na igreja dele, em Barretos, e pediu para ir conhecer a minha família. E aí, conhecendo a minha família, minha esposa explicou, a gente até achou que a minha tia poderia ter exagerado um pouco, né, na forma de descrever a situação da gente, mas minha esposa foi bem sincera com ela, dizendo, olha, meu marido trabalha na igreja,
ele viaja bastante, a gente tem essa situação, precisamos do guincho, no entanto não temos condições de comprar agora. Não somos pobres, mas também não somos ricos, né? Então a gente tem um apartamento em São Paulo que está alugado e temos aqui uma casa alugada também. Ele falou, não, tudo bem, eu só queria conhecer para passar. Passado mais uma semana, era um feriado prolongado, dia 20 de abril, 21 era o feriado. No dia 20 à noite eu cheguei de uma atividade, estava orientando na academia de treinamento espiritual da Seitonei de Ibiúna, voltei para casa à noite e de repente estava lá com a minha esposa, meus filhos, toca o celular e eram esses irmãos perguntando se eles poderiam ir em casa. E ela disse que sim, dizendo que o irmão de Campo Grande tinha chegado para nos conhecer. Claro, foi uma surpresa imensa. E de repente desce um casal, bastante distintos, e contou uma série de histórias, e dizendo o seguinte, que na igreja deles, eles acreditam que Deus fala através de sinais. E que desde que ele teve conhecimento dessa nossa situação, da nossa necessidade, diz que Deus começou a mandar inúmeros sinais para eles. E eles demoraram um pouco para compreender, mas resumindo a história, eles choravam e nós também chorávamos. Ele ainda deixou claro, ele e a esposa diziam muito assim, olha, só temos uma coisa para dizer, Deus ama muito a tua família. Deus ama muito a tua família. Porque não é que nós não ajudamos irmãos de outras igrejas. Acontece que dentro da nossa própria igreja tem tantas pessoas necessitadas que a gente tem que priorizar. Então, mas Deus, isso ficou evidente para nós, porque Ele nos fez vir até aqui para presentear vocês, a sua família, com esse guincho. Veja, o valor à época era em torno de R$8.000, e realmente eu não tinha condições disso. E aí a gente chorou, emocionou. E aí, olha só o que ele disse, ainda mais, mesmo sendo a sua igreja um tanto diferente da minha, mas o fato é que nós entendemos o que Deus queria. Então, eu só estou dividindo isso com vocês entre inúmeros acontecimentos que tem na minha vida. Portanto, meus amigos, tudo o que a gente precisa é acreditar verdadeiramente que Deus, sendo nosso Pai, Ele sabe realmente tudo o que nós necessitamos. Aqui no livro, na página 57, diz assim, no mundo dos 5 sentidos, experimentam-se privações, porém no reino de Deus jamais se experimenta privação alguma. E nós podemos, por meio da fé, despertar nossa mente da imagem verdadeira. Quando o mundo fenomênico passa a ser comandado pela mente da imagem verdadeira, nele só poderá dar tudo certo. Neste momento, será feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. A imagem verdadeira interna é o céu, e o fenômeno exterior, a terra. Quando uma oração é lançada da terra, ela entra em sintonia com o programa transmitido pelo mundo da imagem verdadeira, que é o céu, e faz com que se materialize a perfeição deste mundo. A mente que ora com ardor e fé inabalável é aparelho receptor mais possante para captar a abundância existente no mundo da imagem verdadeira. Se você almeja algo, ligue primeiramente o interruptor de seu aparelho mental, a sua fé, e emita ondas mentais que sintonizam com as elevadas ondas vibratórias do mundo da imagem verdadeira. Ao emitir palavras, devemos usar apenas palavras positivas. As palavras negativas ferem o sentimento alheio e prejudicam a nós mesmos. Cristo, a não ser para repreender aqueles que profanavam os templos, jamais fez uso de palavras negativas que ferissem o sentimento alheio. Nunca chamou ninguém de pecador. Constantemente dizia palavras como, são-te perdoados os teus pecados. Não empregava palavras vagas como talvez seu pecado seja perdoado. Suas palavras eram positivas, ditas com determinação. As palavras positivas, usadas com determinação, despertam a fé decisiva e atraem vibrações semelhantes, que fazem coisas positivas se concretizarem no mundo. Devemos constantemente pronunciar boas palavras, palavras agradáveis aos ouvidos. Porém,
Frequentemente as adulações são agradáveis aos ouvidos e bons conselhos ferem os ouvidos. Por isso, há ocasiões em que é necessário usar palavras severas, proferidas com amor, principalmente nos assuntos de interesse coletivo. A própria opinião deve ser expressa com veemência e clareza, mesmo que desagrade os ouvidos daqueles que a escutam. Então, o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo aqui neste momento? De que devemos primeiro usar palavras positivas. Então, na Seichonoye nós fazemos uso, repetição de palavras positivas. E ao encerrar a reunião de hoje, nós faremos uma prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Mas a gente deve, no dia a dia, sempre ficar atento. Usar palavras onde a gente diz, o homem é filho de Deus, o homem é perfeito. Então, você diz na primeira pessoa, eu sou perfeito, eu sou filho de Deus, eu tenho prosperidade, nasci para dar certo na vida. Porque essa é a verdade. Como filho de Deus, você está aqui para dar certo. Então, você não é escravo do destino. O que acontece hoje na tua vida é a somatória de tudo aquilo que você pensou, que sentiu, plantou e se materializou aqui. A isso nós chamamos de karma. Karmas positivos, karmas negativos. Mas você tem um livre-arbítrio. Lembra que eu disse lá no comecinho da nossa reunião sobre o 7º dia, na Seichonoye? Nós entendemos que o 7º dia é o livre-arbítrio do homem. Exatamente, então, Deus fez o mundo da imagem verdadeira e viu que era bom. E descansou. Descansar, olha, Cristo disse, meu Pai trabalha até os dias de hoje. Descansar é uma forma de Deus dizer, o meu mundo está terminado. Mas Ele deu a nós, que foi criado a sua imagem e semelhança, o livre-arbítrio, o poder de transformar a nossa vida. Não queira mudar a vida do outro. Mude você. Porque quando você mudar, tudo ao teu redor também mudará. É assim que acontece. O mundo fenomênico é a projeção da nossa mente. Bons sentimentos, boas palavras, boas ações geram resultados positivos na nossa vida. Ao contrário também é verdade. Deus não castiga ninguém. Mas se por vezes parece que quando uma pessoa faz algo errado, parece que ela está sendo castigada, significa, na verdade, não que Deus castiga, porque Deus é amor, foi isso que ensinou Jesus Cristo. É isso que ensina a Seichonoye. Então, quando se diz que a pessoa, quando comete algo negativo, ela sofre com aquele algo negativo, é porque entrou em ação a lei de causa e efeito. Boas causas geram bons efeitos. Má causas causam maus efeitos. Simples assim. Então, dessa maneira, gostaria então de falar mais uma vez para você a respeito do livro que nós usamos para estudar hoje. É um livro realmente maravilhoso, que você poderá adquiri-lo na livraria virtual da Seichonoye. E vai aí então o endereço virtual. É www.livrariasni.org.br. Acessa lá, você vai ter ali acesso a um manancial de conhecimento, de sabedoria transformadoras na vida de todos nós. Então, agora nós vamos para a parte de perguntas e respostas, tá bem? Então, eu tenho aqui 2 perguntas que me foram enviadas, e eu gostaria então de trabalhar elas agora com vocês, tá bem? Então, a primeira pergunta vem da Lúcia Lima. Olha que ela diz: me divorciei após 10 anos de casada. Ainda terei que me casar com esse mesmo marido numa próxima vida? Por que não conseguimos manter o casamento nessa vida? Olha, minha amiga, eu entendo você, viu, Lúcia? No entanto, essa é uma resposta que não tenho como apresentar a você. Mas o fato é que nada neste mundo acontece ao acaso. Então, quando existe um livro, e esse livro foi talvez o livro mais importante, mais decisivo na minha vida, que me fez, portanto, permanecer, e já que foi ele que me proporcionou o meu primeiro grande milagre, vamos dizer, a minha primeira grande transformação, que é o livro Buscando o Amor dos Pais. Nesse livro, que é formado por inúmeros relatos, inclusive do próprio autor, que é o professor Kamino Kusumoto, japonês, ele fala a respeito do relacionamento entre os pais e o quanto isso influencia na vida de casado.
Então, eu recomendo a você que você leia esse livro, mas entenda que se você trabalhar dentro de você o sentimento de gratidão, o perdão, muitas vezes é preciso trabalhar o perdão. Então, eu não sei, né, porque a pergunta ela é bem simples, bem direta, então eu não sei como foi esse divórcio, essa separação. Se ela ocorreu naturalmente, se ela ocorreu numa boa, se continuaram amigos, ou se foi na base da dor, do sofrimento. Mas, de qualquer maneira, é muito importante a gente trabalhar a questão do perdão. Certa ocasião, eu ouvi uma música caipira raiz, sertaneja raiz, que dizia mais ou menos o seguinte: o pecado é a espada que quebra no escudo chamado perdão. Olha que forte isso, né? Então, ou seja, qualquer que seja o pecado, então o pecado é uma espada, como eu já disse, o pecado é o encobrimento da nossa imagem verdadeira. E a mágoa, o ódio, o ressentimento não deixa de ser uma manifestação de pecado. Mas este, que é como uma espada que fere a nós e fere o outro, este se quebra, este se rompe nesse escudo poderoso chamado perdão. Então, mentaliza ele. Faça a oração do perdão, deseje a felicidade dele. E se vocês tiveram filhos, então há um vínculo maior ainda, porque os antepassados deles também faz parte agora da sua história de vida. Porque, afinal de contas, se tiver filhos, então eles são descendentes tanto dos antepassados dele, do seu ex-marido, quanto o seu também. Então, ore. E com certeza, se porventura vocês tiverem que voltar numa próxima vida, com certeza será uma história completamente diferente da que você viveu, e com certeza viverá uma linda história de amor. Outro livro que eu recomendo a você é também Base para uma Família Feliz. Este eu tenho aqui, que é de autoria do professor Yoshio Mukai. Vale a pena mesmo estudar esse livro, tá bem? A próxima pergunta, ela fala, da Cláudia Helena da Silva Carneiro. Quero muito minha alma gêmea, mas porque quando chega alguém parece que tem o pavor e passa o interesse. Bom, a resposta que eu passei agora em instante para nossa amiga Lúcia, ela também serve indiretamente ou até diretamente para você, Cláudia. Então, como eu disse nesse livro, Buscando o Amor dos Pais, trata-se justamente disso. Veja, nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. A grosso modo, a mente consciente representa 5% do todo da nossa mente. 95% é subconsciente. Então, todas as nossas experiências, elas ficam gravadas no subconsciente. Existe possibilidade, sim, de você ter testemunhado um casamento desarmonioso de teus pais. Então, provavelmente existe a possibilidade também de, quando criança, vendo papai e mamãe brigando, vendo mamãe chorando, às vezes até desabafando contigo, ter dito: minha filha, não case, porque casamento traz sofrimento. E aí isso ficou fortemente gravado, você esqueceu. No nível consciente isso não existe. Nível consciente você quer casar, mas a nível de subconsciente está dizendo: casar é ruim, casar traz sofrimento, daí o pavor. Então, perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Entenda que você não é tua mãe e que você não precisa repetir o modelo do casamento de seus pais. Você tem o livre-arbítrio para formar a tua família e fazer com que você seja feliz. Eu também tive essas dificuldades na minha vida, tá? Eu também tive muitos problemas. O casamento de meus pais também não foram harmoniosos. Papai era alcoólatra. Mas praticando o ensinamento da Seiichi Noye, eu trabalhei fortemente. Tinha grande problema com minha mãe. E sabendo que essa situação poderia afetar meu casamento, trabalhei com oração, me colocando no lugar de minha mãe, de meu pai, os perdoei, a ponto de chamá-los como meus melhores amigos. E hoje vivo um casamento muito feliz. Então pratique, faça a oração do perdão para o papai e mamãe e para você também. Tá certo? Eu tenho certeza que você encontrará sua alma gêmea e será muito feliz. Pois bem,
nós estamos chegando agora à parte conclusiva dessa nossa reunião. E como eu disse, eu gostaria de finalizá-la nesse instante, fazendo uma oração para vocês. Mas olha só, né, peço desculpa a vocês, porque esta é a minha primeira palestra que eu faço via YouTube. Então eu estava bastante nervoso, apreensivo, mas aí fiz a oração, entreguei-me a Deus e falei: Senhor, use-me como vosso instrumento. E desejo realmente que, de alguma forma, as minhas palavras possam ter tocado o teu coração. Mas se você que assistiu a reunião de hoje, surgiu alguma dúvida, você tem, sabe, alguma coisa ficou por responder ainda, ou se surgiram novas dúvidas, ou se eu não abordei o que você queria, você pode mandar a sua dúvida para nós aqui, e nós então responderemos a você. Veja, o endereço de e-mail é pergunteaopreletor@sni.org.br. Agora, se você está passando por alguma situação de difícil e você não sabe como solucionar, lembra que eu falei, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, olha para todos os lados e não acha uma saída? Em tempos de pandemia, de isolamento social, nós fazemos um atendimento também virtual. Então anote aí, Orientacão, né? Então, ou seja, orientação sem o cedilha e sem o tio, orientacão@sni.org.br. Dito isso, então vamos então à nossa oração. Eu peço que você fique em posição de oração e acompanhe comigo. A prática que faremos agora é imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Não falem imagem verdadeira, harmonia e perfeição, porque quando falamos rápido e perfeição, ela acaba ficando um som de imperfeição. Então nós vamos, sempre que você tiver alguma situação difícil na tua vida, você mentaliza essas palavras, repita firmemente essas palavras para qualquer situação que você tiver, para que a imagem verdadeira manifeste aqui. Tá ok? Então, repetindo, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Canto em posição de oração ou os olhos fechados, por favor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Seja-nos permitido iniciar a partir deste momento a recitação imagem verdadeira, harmonia, perfeição, visualizando a perfeição de todas as pessoas que nos acompanham neste momento, nesta reunião virtual. No mundo de Deus, existe somente a perfeição, a harmonia. Não existe ninguém que esteja doente, não existe ninguém que tenha se acidentado, também não existe doença que possa atacar o homem, nem acidente que possa afetar o homem. No mundo de Deus, todas as coisas estão no seu devido lugar, de forma harmoniosa e perfeita. Desta forma, negamos firmemente o fenômeno e visualizamos somente a imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Ao recitarmos as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, vamos contemplar tão somente a nossa própria imagem verdadeira. E eu daqui visualizo a imagem verdadeira de cada um de vocês, de cada um de seus familiares. E nesse momento, então, visualizando a luz resplandecente de Deus preenchendo todo o seu ser e vendo-os sorridente, perfeito e harmonioso, repetiremos juntos agora. Repitam comigo. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Imagem verdadeira, harmonia, perfeição.
Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da oração e fim também da nossa reunião. Se você gostou da nossa reunião, não deixe de dar o seu like aí. Aprendi com meus filhos que com um vídeo, quanto mais like tem, mais ele chega, a maior número de pessoas ele chega. E o objetivo nosso é transmitir o ensinamento para o maior número possível de pessoas. Deus abençoe grandemente vocês. E não se esqueça que aí onde você está assistindo, né, no YouTube da Seichonoye, tem inúmeras palestras maravilhosas, gratificantes e orações estupendas. Assistam elas, divulguem a Seichonoye e sejam imensamente felizes. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.